Divino Mestre Jesus, agradecemos a Ti pelo novo ensejo de aprendizagem que nos proporciona esse dia. Vamos dar continuidade, Senhor, ao nosso estudo semanal de Gênesis, de Moisés. Ainda estudando o capítulo 6, pedimos a Ti amparo e inspiração para que o entendimento seja perfeito, possamos estar receptivos às inspirações que os amigos espirituais queiram nos trazer, enriquecendo o nosso estudo com suas proposições. Pedimos a Ti o amparo para todo o grupo, para a humanidade. As Tuas vibrações de amor e bondade nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 17. Iniciamos na semana passada. Vamos lá então. Capítulo 6, versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé. Conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Na semana anterior, nós iniciamos o estudo desse versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Nós já falamos sobre o dilúvio, que é o dilúvio que nós experimentamos hoje na Terra. Um dilúvio de sentimentos complexos, muita violência, muitas questões negativas acontecendo, embora também tenha muita coisa boa acontecendo, evidentemente, mas o mal ainda ainda ocorre em grande escala. Se o mal não predomina, se o bem já predomina, o mal ocorre em grande escala. E no mundo de expiações e provas, é natural que o mal predomine. E nos parece que ainda acontece, dada a dimensão de tudo que ocorre na Terra. Quando se coloca todas as questões complexas que temos na Terra, prostituição, pedofilia, tráfico de drogas, corrupção, depredação ambiental, guerras e vai por aí afora, nos parece que o mal ainda predomina. Quando se coloca toda a carga de pensamentos negativos,
pensamentos complexos, isso também é mal. Então, temos aí um grande trabalho ainda pela frente. Vivemos esse período aí desse dilúvio para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Então, desfazer aquelas construções complicadas tanto no mundo interior quanto no mundo exterior, quando nós já estamos favorecidos por uma doutrina, por exemplo, como o Espiritismo, ou como o cristianismo, ou como todas as filosofias boas que existem na Terra. Então, debaixo dos céus, nós temos aí, no plano geral, sempre estamos debaixo, cobertos pela misericórdia divina. No plano geral. E nada acontece fora da supervisão da misericórdia divina. Mesmo o mal aí que nós elencamos, nada acontece a ninguém se a lei de justiça assim não determina. Então, tudo que acontece está de acordo com a justiça e com a misericórdia. Agora, quando todos nós que estamos estudando uma filosofia como o Espiritismo, por exemplo, ficando aqui no nosso território espírita, no nosso caso particular, todos nós que somos beneficiados pelo cristianismo, por exemplo, nós estamos debaixo do céu. A nossa cobertura é esse céu. A cobertura da nossa razão é de padrão elevado, que é a doutrina espírita. Então, estando debaixo desse céu, com essa cobertura filosófica extraordinária, ainda produzindo obras complexas, isso tem que expirar. Isso tem que terminar. Porque se as obras são muito complexas, quando os erros são graves, o recurso é o degredo. O banimento. Vamos lembrar que lá no livro Ação e Reação, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o ministro Sanzio, uma das atribuições dele era o banimento. Ele tinha essa atribuição de definir o banimento. Está lá no livro Ação e Reação. No início do livro. A gente vai ler nos primeiros capítulos e se depara com essa questão. Então, está debaixo do céu, todos nós estamos, de modo geral, toda a humanidade. Mas quando nós já estamos matriculados numa escola como a nossa, nós já temos consciência desse céu. É diferente. Temos a consciência desse céu. Então, o nosso trabalho é o de buscarmos e não ficarmos mergulhados nesse dilúvio dessas iniquidades, sermos participantes dessas iniquidades que acontecem. Ou do mal. Quando nós colocamos o mal também que é praticado nas redes sociais, com pessoas de bem, que espalham o ódio, a mentira, então a gente vê que a maldade
predomina. Certo? Porque tem a maldade aí dos que estão com arma em punho, dos que estão roubando, e tem a maldade velada. Muitas pessoas não sabem que é maldade. É difamação, calúnia, as mentiras que Hoje se... está tudo ligado com fonte viva de É. Deus. As mentiras que se assacam contra as pessoas nas redes sociais. Então, nós que somos espíritas, evangélicos de um modo geral, temos que ter cuidado, porque tem um mandamento lá que diz, não prestarás falso testemunho. Calúnias. Isso também é mal. Então, quando se coloca tudo isso no todo, o mal ainda predomina. Ou não? O mal predomina. E como diz Kardec aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, não adianta colocar um óculos cor-de-rosa, fingir que uma coisa é boa. Isso aí prejudica o progresso. Está aqui no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem quiser estudar, itens 19, 20 e 21. Então, não é por aí. O problema é identificar. Nós temos que identificar, porque se nós estamos trabalhando aqui com Adão foi chamado para nomear as coisas, nós temos que identificar o que não está certo, o que está errado. Mas é para massacrar o próximo? Não, para corrigir na nossa intimidade e ajudar as autoridades, tanto as encarnadas quanto as desencarnadas, a melhorarem o ambiente. Então, tudo em que há espírito de vida. Então, espírito de vida está falando aqui de sistema filosófico. Então, se o sistema filosófico que norteia essas obras complexas, se o sistema filosófico que norteia as obras complexas é nefasto, então é preciso mudar. E aqui no Livro dos Espíritos, na questão 842, nós temos as indicativas do que seja um sistema filosófico adequado. Se nós queremos evoluir, queremos qualificar nossos pensamentos, a nossa razão, a nossa vivência, então vamos lá, questão 842. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Resposta: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então, se nós temos aí sistemas filosóficos, políticos, religiosos que pregam dissensão, desordem, ódio, são sistemas que estão equivocados. Tem que ser combatidos. E nós estudamos o Espiritismo exatamente para qualificar a nossa filosofia de vida, qualificar o espírito que dá vida às nossas ações na Terra, nossos atos. Então, as nossas ações
na pauta do mal não podem ser mais intencionais, porque nosso sistema filosófico já nos aponta o melhor caminho. Então não podemos mais cometer equívocos de forma intencional, certo? Sair de casa premeditando uma atitude negativa. Nós até podemos cometer algum ato negativo e cometemos no dia a dia e vamos continuar cometendo. Mas nós não saímos mais com a intenção de fazer isso. Nós fazemos pelo automatismo que trazemos do passado, do hábito, da rotina. Quando nós, no nosso dia a dia, aí, nós cometemos algum equívoco na nossa caminhada. Então, tudo que há espírito para desfazer toda a carne que há espírito de vida, debaixo dos céus, ou seja, debaixo da concepção filosófica iluminativa, que é a nossa cobertura. A nossa cobertura na Terra hoje é, no nosso caso particular, a doutrina espírita. Que é uma doutrina que traz no seu bojo um humanismo altamente qualificado. Não é pouca coisa. Agora, se mesmo sendo espíritas, nós propositalmente estamos de forma intencional, certo? Cometendo complicações, como é que nós não podemos criticar quem não tem o conhecimento que nós temos? Então nós temos que ter atenção para o que nós estamos fazendo na Terra. Então os céus representam o plano das propostas. Então esse céu que para nós é um plano de proposta, o Espiritismo, que é um plano de proposta para nós, já é um plano de vida para Kardec e a equipe do Espírito de Verdade. Plano de vida. Eles já estão bebendo novas ideias, mais elevadas ainda no mundo espiritual. Que nós ainda não temos condições de conceber, certo? Nós estamos aqui lutando, tentando interiorizar bem a doutrina, o Evangelho redivivo, para que nós não tenhamos que passar por esse processo aí que vai definir a perda do fôlego, né? Porque expirar significa perder o fôlego. Expirar e não entrar. O ar sai e não entra outro. Expira. No plano mais abrangente, mais grave, é o degredo, o banimento, em que somos retirados de um mundo como a Terra, em que nós temos aí à nossa disposição uma filosofia de vida como o Espiritismo, mas não queremos fazer bom uso disso, não queremos fazer o bom uso, não queremos nem nos interessamos nem pelo humanismo mais básico que está aí para qualificar a sociedade. Então nós vamos para um planeta onde não tem nada ainda. Nenhum sistema filosófico chegou ainda. Imaginemos a Terra de 40 mil anos atrás. Nenhum sistema filosófico. Não tinha linguagem, não tinha escrita.
que é linguagem articulada, sofisticada, nem escrita. Então, os espíritos começam a reciclar desde o básico, elaborar a linguagem, para depois começar a elaborar sistemas de pensamento ao longo do tempo, para reciclar. Vai emergindo do subconsciente lentamente tudo o aprendizado que foi feito do outro orbe, vai emergindo como inspiração, intuição, insights, sonhos. Então, para a reciclagem, aí quando chega lá na frente, milhares de anos à frente, a razão desperta de novo, começa de novo o processo de reciclagem. A partir daí. Então é um processo doloroso, lento, mas é o que vai promover a renovação. A renovação. Tudo a ser feito ainda, todas as descobertas, invenções, melhoramentos sociais, tudo ainda por ser feito. Alguém quer fazer algum comentário? Então, para eu conseguir desfazer essa carne complexa, que é tudo aquilo que está substancializado nos sentimentos, que vai propor na Terra uma busca, o que é que propõe as buscas? Os sentimentos e os desejos, consequentemente. Então, nós já temos que ter, já no nosso cotidiano, na nossa casa mental, os bons desejos de fazer o melhor, fazer o bem, para que o mal seja um acidente, fruto da rotina dos milênios. Muito bem. Então isso representa o fim de um ciclo, né? Fim de um ciclo que a na Terra respirará. Fim de um ciclo que vai ser pessoal, grupal, coletivo, individual, nacional, global. Por exemplo, processo aí de complicações climáticas é global, todo mundo é impactado. Porque todos nós, ao longo das encarnações, colaboramos para isso. E ainda colaboramos no nosso cotidiano, ainda colaboramos. Mas já queremos parar de colaborar, já queremos melhorar a situação. Versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Então, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Então, apesar de ser um processo globalizado, o pacto é individual. O pacto é pessoal. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. O chamado é generalizado. Agora, a escolha é individual. Não tem como eu fazer escolha para outra pessoa. Então, esse é um ponto importante para nós aí considerarmos o pacto. O que é o pacto? O firme propósito de projetar-se para uma nova realidade que garanta a segurança interior.
Então nós temos que encontrar os recursos de segurança interior dentro da arca, não é fora dela. Porque o que está fora pode desabar em um segundo. Temporário, né? Tem uns terremotos aí que em um segundo desfazem, Um depois do outro. não desfazem as construções, os sonhos das pessoas. Agora, quantos de nós, no passado, quando nós éramos lá, fazíamos parte por exemplo, dos romanos, por exemplo, quantos sonhos nós não liquidamos com as conquistas, as invasões? Não é? Sim. De povos pacíficos. E às vezes é dentro da própria Roma, né? Através de matando um, matando outro. Né? Destruindo uma família. Né? Sim, exatamente. Então, é uma complicação. Negligenciarmos porque essa é uma oportunidade, certo? Esse período aí que estamos estudando do dilúvio, que estamos vivenciando o dilúvio de iniquidades, de ódio, de violência, de tentativa de rupturas institucionais, desrespeito às leis, às instituições, representam para nós um período de aferição. Então nós temos que ter cuidado com as nossas reações perante esses acontecimentos. Se nós não estamos incentivando a violência, a revolta, o ódio, não é? Isso é muito complexo. Então o pacto é Eu agradeço muito a Deus. individual. Né? Agradeço muito a Deus, porque Deus me deu meu pai e minha mãe, né? Eles eram para o espiritismo, mas como é que eu vivia no passado, né? Só coisa errada, matando as pessoas, brigando. Isso no passado, em No vidas passado, anteriores, certo? quando Eu estou falando aqui, porque do jeito que você está falando, alguém pode pensar que você está falando do seu passado no recente. passado, é isso mesmo. Então, o seu passado espiritual é o nosso passado espiritual. Isso De mesmo. todos nós que aqui estamos. Nós não- Meu pai e Não é minha mãe eram do espiritismo, né? Eles me levavam para lá Sim. quando eu tinha uns Sim. 2 anos, de pequeno, tudo. Me ajudou demais, viu? Nossa Senhora. Porque os espíritos já falaram aqui conosco, aqui na reunião, que nosso grupo aqui virou a chave tem 200 anos. 200 anos. Virou a chave. Tem 200 anos. Pode ser que uns mais, outros tenham menos. Mas na média dá 200 anos. É pouco tempo. Considerando a 4 gerações, mais ou menos. 2.000 anos de evangelho, é pouco tempo. Isso mesmo. Certo? 2.000 anos, né? É, Isso mesmo. então tem pouco tempo. Então esse pacto, nós já estamos aí com o pacto em andamento. Né? O homem novo está em gestação. Mas Jesus adverte no sermão profético: ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Tanto as mães, não é isso? Que estão com seus filhos terros aí e são impactadas pela violência de algum modo geral, mas como nós que somos as grávidas do Evangelho, já fecundados por Jesus, mas ainda estamos amamentando as complicações do passado. Ai das grávidas. Ai de nós, que ainda intencionalmente alimentamos a complicação. Então é preciso tomarmos esse cuidado. Então, o pacto dos compromissos.
Mas contigo estabelecerei no futuro. Então vai depender do quê? Da operação. Então, quando nós somos chamados para o Espiritismo, o pacto está sendo feito, mas vai depender da operação, As minhas obras, né? que é o que vai consolidar. É. Porque a operação é que vai consolidar e vai garantir a posse da doutrina no mundo do coração, e não apenas como um dístico filosófico, que pode ser tirado. Na próxima existência eu posso voltar sem interessar pelo Espiritismo, ou por uma doutrina equivalente. Por quê? Porque eu não operei, não estabeleci as raízes que vão buscar uma seiva qualificada. Aí nós estamos falando de ação, porque o que vai mudar os sentimentos é só ação, não é palavra. Só ação no cotidiano vai mudar o sentimento. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, entrarás na arca, tu e os teus filhos. Então são as nossas conquistas ideais, certo? Conquistas ideais, a nossa obra, plano mental, e a obra no plano prático, ela é respaldada. Quem é que respalda? Eu tenho uma filosofia de vida como Espiritismo. Que é que respalda esse conhecimento no dia a dia, na minha intimidade? O que é que respalda? O equilíbrio e a harmonia que eu já sou capaz de experimentar graças ao esforço pela vivência. Então nós, embora atravessando dificuldades no plano material, dificuldades nem tanto financeiras, mas dificuldades familiares ou dificuldades orgânicas com doença, nós já temos uma cota de bem-estar interior por causa do esforço. Então por que a gente tem doença? A doença representa o passado sendo corrigido, débito sendo quitado, o débito sendo quitado. E se nós estamos nos esforçando por fazer boas coisas, não estamos adquirindo débitos. Está claro? Estamos nos esforçando por fazer alguma coisa, buscando fazer 80% da porcentagem que a gente traz para operar. Não estou nem falando 100%. 50%. Nós estamos buscando fazer uma coisa positiva. Mas é assim que a espiritualidade trabalha, que Jesus trabalha. Você não está dando mais pancada em ninguém por aí afora. Tá? Então, nós vamos cometer erro na falta da omissão, muitas vezes. De sermos relapso em algum momento. Certo? Momento de vigilância. Mas não é isso, não. Nós não estamos nos esforçando para fazer. Nós estamos nos esforçando para não fazer. Mas de vez em quando, faz. Então, isso que é importante. Estamos fazendo alguma coisa. Por quê?
Noé significa repouso. Então, entrar na arca é mergulhar no mundo interior. Entrar na arca é mergulhar no mundo interior. Então, em tese, nós já deveríamos ter um certo conforto quando estamos ali, vamos colocar assim, a sós no nosso mundo interior. Nós devemos ter uma certa tranquilidade ou não. Tranquilidade? Isso mesmo. E nós já temos uma certa tranquilidade. Isso mesmo. Dentro de nós. Né? Dentro de nós. Também. Que é fruto desse esforço. Isso mesmo. Também teve uma coisa na doutrina espírita que eu vi falando, que a felicidade tem que estar dentro de nós, não está do lado de fora. Não. Porque no mundo materialista, as pessoas buscam a felicidade nas coisas materiais. Isso mesmo. As coisas materiais, elas devem ser um complemento à consequência. Isso mesmo. Porque nós temos direito às coisas materiais, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso mesmo. E tudo mais vos será acrescentado. Então, a busca primordial é a do reino de Deus e sua justiça, ou seja, a bondade, humanidade, justiça, prática do bem, assumir os compromissos, sermos fiéis aos compromissos, que aí as coisas materiais serão uma consequência natural da busca. Consequência natural da busca. Nós não podemos estar mais buscando. Eu quero me dar bem no mundo. Apenas. Lógico que as pessoas têm direito de buscar um bom emprego, fazer um concurso. Não estou falando disso. Certo? Mas uma coisa não exclui a outra. Eu não preciso paralisar tudo, as boas obras, para fazer um vestibular, fazer um concurso. Não. Isso nós estamos falando. E entrarás na arca tu, os teus filhos, são as tuas obras, que Noé representa repouso. Então, se nós, evidentemente, nós temos irmãos e irmãs que têm as síndromes psiquiátricas, psicológicas, que impedem que esses irmãos e irmãs tenham um bem-estar interior, certo? Mas isso é a colheita de uma obra que foi feita. Então, nessas circunstâncias, nós temos o recurso da misericórdia, que é a medicina, a psicologia, a psiquiatria. No caso dos recursos espíritas, os passes, a água energizada, a prática da oração, frequência a uma reunião pública para receber passes, paralelamente ao tratamento médico. Tudo isso representa estarmos debaixo dos céus, em grande escala. Tem aí a advocacia para quem está passando por problemas civis. Tem advocacia para buscar recursos, para ajudar. Então, temos na Terra uma misericórdia sendo aplicada em grande escala. Por isso que se diz, a tudo dai graças, né? A tudo dai graças. Então, isso é importante. Paralelamente a toda essa dificuldade, fazemos o bem. Fazer o bem é emitir um bom pensamento, fazer uma boa ação, proferir uma boa palavra,
Tudo isso é praticar o bem. O bem que vai dar o descanso, que vai dar o repouso, o equilíbrio ao mundo interior. Entrarás na arca, tu e os teus filhos. Então, nós estamos vivendo um momento em que estamos sendo desafiados para a capacidade de administração dos componentes que irradiamos. O que é que nós irradiamos? Pensamentos, palavras, atitudes e ações. Tudo isso qualificado pelos sentimentos, que são irradiados. Então, nós estamos irradiando 100% do tempo. Então, o bem ou o mal está saindo de nós de forma natural. O que é que sai de nós? Porque não é o que entra que contamina o homem, é o que sai. Então, eu tenho que ter consciência sobre o que sai de mim. A tal ponto que quando sair alguma coisa complexa, a minha consciência me alerta. Isso aí não tá legal, não. Que é. Então, isso que é. O que é o mal? Nós podemos estudar em termos de mecanismos da mediunidade, correntes mentais destrutivas e construtivas, lá do livro Mecanismos da Mediunidade. Nós estamos falando aqui de correntes mentais construtivas. Tudo que nós aqui estamos buscando exteriorizar de bom é uma corrente mental construtiva. Agora, se eu tenho esse conhecimento e eu vou lá para a rede social para disparar complicações para o próximo, eu estou disparando correntes mentais negativas. Quem que é prejudicado primeiro? A própria pessoa. A própria pessoa. Porque isso vai voltar. A corrente mental que nós lançamos, ela volta acrescida das correntes mentais afins. Então, se eu estou lançando só disparates, estou lançando só maldições, pensamentos ruins, eu vou receber uma carga complexa e vai impactar o meu mundo interior. Eu não vou ter conforto, não vou ter sossego, tudo vai estar ruim, tudo vai estar desagradável. Mas eu não percebo que sou eu mesmo que estou mantendo o sistema. Porque eu fico com raiva de um, magoado com o outro, melindro com o terceiro, lanço um impropério contra alguém, mental. Mas como que a gente deve proceder diante de uma ofensa? Qualquer uma ofensa. Assim. Perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Pois é, mas como seria o tratamento? Você vai fazer por essa pessoa. Hã? Você vai tratar a pessoa como um cristão. Não, tudo bem. Como é que Jesus tratava sem aqueles fingimento, né? Tem essa parte, né? Não, você vai emitir bons pensamentos. Kardec mesmo diz que no amor aos inimigos, que não é possível viver de beijo e abraço com o inimigo. Eu não estou falando disso. Mas o que nós temos que fazer? Não desejar o mal para aquela pessoa. Isso. Desejar o bem. Aí tudo bem. Fazer orações. Seja lá o que a pessoa está fazendo. É porque o que ela está fazendo, ela está fazendo para ela. Ela está fazendo para ela. Para você, ela é um teste de aferição para ver como que você está. Mas aborrece, né? Não, aborrece. Lógico que aborrece.
Mas é o que eu tô falando, a É uma verdade. milha é essa. É não fazer o mal para ela. A segunda Não. milha é você fazer o bem para ela que te fez mal. Mesmo Sem que Essa conviver. é Sem conviver. Essa que é. É fazer o bem sem tripudiar, Sim, sim. sem tirar casquinha. Claro. mesmo que seja se esforçando, né? Pra Sim. Fazer o bem de forma Pensar velada, bem, sem que né? ela até saiba. De preferência. E aí é o sacrifício, a renúncia suprema. Verdade. Porque essas ofensas, elas são fruto da nossa inferioridade. Quando a gente, eu sou ofendido naquilo que eu não sou bom ainda. Eu não Exatamente. aceito, né? Porque Jesus É o orgulho tinha inimigo. ferido. Jesus tinha alguém como inimigo. Ele teve inimigo externo, né? Prenderam ele, mas para ele, alguém era inimigo dele? Não. Não. Por bem, né? Um dia nós chegaremos lá, né? Então, mesmo a pessoa que faz o mal para você, num determinado momento, ela não será seu inimigo. Ele será um ignorante. Ele falou, né? Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Porque Jesus não fazia acepção de pessoas, certo? Nós ainda fazemos. Porque inimigos um dia já foram amigos, né? Nós ainda fazemos. Se nós estamos na calçada e vemos alguém meio desafiado, a gente sai para o outro lado, vai atravessa para o outro lado. Sim. Ou não acontece com vocês? Sim. Sim. Às vezes até torce a cara. Não é? Às vezes é. A nossa natureza ainda é essa. É. E não dá conta ainda de certas coisas. Uhum. Então, estamos longe ainda da posição de Jesus, que é o Mas modelo é de igual ela falou ali. Você vai fazendo. Sujeito, né? É. Isso No mesmo. começo você vai fazendo contrariado, vai fazendo contrariado. Um dia vira. Acontece. porque o que nós não compreendemos ainda bem é que essa pessoa aí que nos ofende, ela é a oportunidade de crescimento Nossa. do amor, do nosso amor. Sim. Não é nenhum inimigo. A doutrina nos ensina que é oportunidade. A gente vê como desafio. Ela está fazendo mal para ela mesma. afronta. A gente pensa assim, por É quanto tempo ela vai oportunidade. levar para mudar? É oportunidade. E se acontecer é porque, como você está falando, é porque a gente precisa crescer. Porque a nossa vaidade está lá no topo, nosso orgulho. Então a gente tem que abaixar a Cristo. Então, por isso que sempre vem. Sempre vem. Exato. Então nós vamos entrar na arca, que é esse recolhimento interior, com as nossas conquistas. Mas lembrando que qualquer que seja a dificuldade que a gente tenha, nós temos aí a misericórdia à nossa disposição, certo? Os recursos aí, recursos da medicina, os recursos do espiritismo, que nos ajuda a entender o problema do ser, do destino, da dor, de onde vem o sofrimento. Então entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Então é todo um conjunto de sentimentos aí. Mulher representa sentimentos. Quais são os nossos filhos? Sem, Cão e Jafé. Subconsciente, consciente e superconsciente. Cada um desses 3 níveis da casa mental tem seus sentimentos correspondentes. Subconsciente traz os instintos primários, arquivados, são ferramentas da evolução, que nós desenvolvemos no reino animal, e traz também as imperfeições. As imperfeições, eu sempre gosto de reforçar, nós as desenvolvemos. Tá, amigos? Animal não tem imperfeição. O princípio inteligente não tem imperfeição, ele está em desenvolvimento, adquirindo recursos. Quando chega na faixa da humanidade, o princípio inteligente se torna humano, pensamento contínuo, razão,
já pronta para a iluminação, aí é que vai gerar ou não imperfeição. Quando? Quando nós recebemos os mandamentos, não matarás, não roubarás, não furtarás, não adulterarás, mas nós não queremos seguir. Então nós vamos utilizar o instinto, vamos transformar em orgulho, vaidade, egoísmo, cobiça. Animal não tem isso. O princípio inteligente não tem isso. Isso é coisa da humanidade. A gente sai da evolução em linha reta e entra para a evolução tortuosa, dando voltinhas por aqui. Aí você está no mundo aqui, você vai dar uma voltinha no mundo lá, 1.500 anos-luz para lá, vai ficar lá uns 40 mil anos, aí você volta. Os que se aproveitam voltam para o mundo original, tem outros que não aproveitam, vai para outro mundo ainda, vai fazer um périplo universal longínquo, certo? Conhecer o universo um pouco aí, viagens interplanetárias. Isso aí ficou claro, gente? Animal não tem perfeição não, tá? Desculpa aí, Deus faz alguma coisa imperfeita? Quem gera imperfeição somos nós. Né? A criatura rebelde. O instinto de conservação, ele é perfeito. Ele é na medida certa para eu conservar minha vida. O ideal para a minha evolução, os recursos que eu mereço. Mas quando eu começo a extrapolar, eu quero do próximo, eu quero mais que o próximo tem, eu quero que eu gero o egoísmo, sair da linha natural da evolução. Quando a gente pensa então na escala espírita, didaticamente, né? Provavelmente então todos os espíritos passariam pela base, pelo espírito inferior. Os espíritos perguntaram. Como espírito inferior. Kardec perguntou se todos os espíritos passam pela fieira do mal. O que eles responderam? Não. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Do mal, só alguns. Faltou só eles responderem lá. Do mal, só a turma que não obedece o ensinamento. Eles ignoraram, não saberam ainda. Né? É porque o mandamento ele é imperativo. Não roubarás. Porque nós trazemos o instinto do roubo do reino animal. Os animais não tomam as coisas uns dos outros. Faz parte do instinto natural. Né? Costuma falar tendência. Faz parte do instinto natural para ele crescer, buscar o melhor, a busca pelo melhor. Costuma falar também índole, né? Isso é da índole dele. Do animal? Não, mas é da índole que ele cultivou ao longo dos milênios, é da índole. É da índole. Ele desenvolveu que a índole natural dele era conservar o necessário para o que fomos dotados lá no reino animal. Então, tem o dilema da evolução em linha reta. Tem gente que acha, não, porque foi bonzinho desde o princípio. Mas bonzinho, desde qual princípio que você tem a opção de ser bom ou não? É quando a razão se abre. Que você vai escolher, né? Se fosse bom desde o princípio, não estaria aqui. Como é que você escolhe? A escolha não é assim, a escolha é a desobediência ao ensinamento que você já recebeu para você avançar na linha evolutiva, você não quer. Ceder os impulsos. Então você fez a escolha. Tem outros que escolhem seguir. Não, eu vou seguir esse ensinamento aí. Né? Mas não quer dizer que ele vai parar de matar. Não matará. Ele não vai parar de matar, mas ele já está buscando não matar. Certo? Agora tem gente que não está nem aí. Buscando matar. É.
ele encontra prazer em matar. A alegria dele. Ele não veio aqui na reunião medíocre, o Espírito falando? A alegria dele é... Então, certo? Bom, nós então vamos interromper por aqui. Na semana que vem, se for o caso, nós terminamos esse versículo 18 e entramos no versículo 19, tá?